Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como estão nesse primeiro mês de quarentena? Buscando ocupar a mente com bons pensamentos, com trabalho e com atividades que façam os dias passarem mais rápido? Ou vocês gostam que o tempo passe mais devagar? Por aqui ando descansando, cozinhando e me exercitando um pouquinho, além de faxina na casa. Como pode dar tanto trabalho em um apartamento pequeno, né? E quanto mais se fica em casa, mais se come em casa, mais louça na pia, mais limpa-se o banheiro e a cozinha, e varre pra lá, passa pano pra cá, aspiradora colar, ufa. Mas já pensou quanto você era capaz de fazer tudo isso? Pois é, muita coisa vem ganhando novo sentido nesse período. E a gente tem dado mais valor à presença, não é? Como é ruim ficar longe de quem a gente ama. Ontem foi a Páscoa e muitos pais, filhos e netos tiveram que passar essa data afastados. Mas por um bem maior que é a saúde de todos. Nós não podemos deixar esse isolamento afrouxar. Fácil não é, mas é o que vai salvar muitas vidas. Eu quero aproveitar e prestar homenagem aos profissionais da saúde e os que prestam serviços essenciais, como manutenção, os que produzem e transportam nossos alimentos, os motoqueiros que estão trabalhando como sempre, aos que trabalham nos supermercados, sacolões, feiras públicas, enfim. Muito obrigado a todos vocês. Hoje o Quarentenados apresenta uma conversa com um cara que foi longe procurar algumas respostas do seu íntimo. Largou uma carreira de sucesso e foi pro tal ano sabático que virou quase meia década na África e no sertão nordestino. Lá o Roberto Pascoal aprendeu com as pessoas que a vida é assim. O que ela quer é coragem. E encontrou a resposta na educação, onde ela praticamente não chegava, e na formação de professores que formarão novos seres com liberdade e direito de escolha. Só eu sei cada passo por mim dado nessa estrada esburacada que é a vida. Passei coisas que até mesmo Deus duvida. Fiquei triste, capiongo, aperreado. Porém nunca me senti desmotivado. E me agarrava sempre numa mão amiga. E de forças minha alma era munida. Pois do céu a voz de Deus dizia assim: suba o queixo, meta os pés, confia em mim. Vá pra luta que eu cuido das feridas. Braulio Bessa. Dessa parte, a minha carreira ela foi muito precoce. Eu comecei a trabalhar com 17 anos num grupo de comunicação e com 23 eu já era gerente de uma unidade de rádio. Então foi tudo muito rápido, tudo muito efervescente e eu era apaixonado pelo que eu fazia. Eu trabalhava numa rádio do segmento jovem, a Rádio Atlântida, e eu realmente acreditava no poder da comunicação para influenciar positivamente os jovens. Então, eu era um workaholic apaixonado e feliz. Com o passar do tempo, não sei explicar porquê, isso perdeu sentido para mim. Eu parei a paixão ela foi se perdendo e eu parei de me reinventar. Eu parei de viver conectado com esse mundo que era tão maravilhoso e eu comecei a sentir um ócio muito grande. Mas não era só um ócio em relação à rádio, era um ócio em relação ao mundo. Porque desde de conhecer o universo social um pouco mais profundamente, o setor de negócios de impacto social, eu já queria fazer alguma coisa que ajudasse mais as pessoas. Claro que na comunicação eu também ajudava, mas eu queria ajudar mais para causas mais emergenciais. E queria ter uma sensação de utilidade para mim e para a sociedade. Então, o primeiro passo desse sabático foi o caminho de Santiago de Compostela, que são 700 quilômetros, 800 quilômetros, na verdade, que você praticamente sai do sul da França, atravessa a Espanha inteira sozinho. Então, é muito tempo para você ficar com você mesmo. E aqueles 35 dias de caminhada representaram para mim um primeiro passo para um autoconhecimento. E isso me fez ficar muito claro que eu precisava reescrever a minha vida. Eu tinha 27 anos, 26 talvez, e quando eu voltei de lá, eu já vim decidido a virar chave. Mas, ao mesmo tempo, velho, eu queria me desconectar do porto seguro, da minha vida, da minha família, das minhas incertezas. Eu queria ficar sozinho. E várias organizações sociais da África tinham projetos, né, de educação, de esporte, empregabilidade, saúde. Conheci uma organização social aqui em Joinville que tinha missão na África. E aquele foi o cenário perfeito para eu me desconectar das minhas razões, das minhas certezas, dos meus preconceitos, para me encontrar. E eu acredito que o propósito, né, ele é um pouco individual, porque cada um tem o seu, né, tem que olhar para dentro.
E naquele cenário eu comecei a conhecer um Roberto Pascoal que ou estava adormecido, eu nem sabia que existia. E comecei a sentir muita potência perto da extrema vulnerabilidade que eu vivi na África. A ideia inicial era ficar 4 meses, eu prolonguei isso por 4 anos, circulando por todos os tipos de projetos sociais que a Missão Católica, principalmente em Angola, realizava. Como voluntário, como olheiro, como missionário, enfim. Mas esse caminhar foi me despertando uma série de potências num cenário de extrema vulnerabilidade social. E isso foi sendo lapidado. A partir daí eu comecei a estudar o setor, comecei a estudar as atuações que eu poderia realizar. Eu já queria potencializar aquilo que eu aprendi na faculdade, aprendi nas rádios que eu passei, nas agências de comunicação também. Eu queria utilizar isso para criar um negócio que fosse sustentável, mas que conseguisse potencializar a vida de pessoas que vivem naquele contexto de extrema vulnerabilidade, em regiões distantes, isoladas, onde poucas ou nenhuma organização social atua, junto aos invisíveis da sociedade, especialmente porque eu estou trabalhando com a educação, que para mim ainda, né, é o meio mais eficaz para se combater qualquer tipo de vulnerabilidade. Voltando um pouco esse encontro com você mesmo, ele foi doloroso, ele foi só prazeroso? Como é que as pessoas que você encontrou pelo caminho também te inspiraram? Como é que é essa coisa de achar lá dentro, né? Acho que você já tinha latente, mas você teve que escarafunchar mais e encontrar isso. Isso foi claro desde o princípio ou foi conflituoso em alguns momentos? Eu estava em Angola, em Moçambique, na África do Sul, na Namíbia. Eu era minoria, numa população gigantesca, e eu não era nada, né? E estava lá perdido. Então teve a dor, entende? Uma dor de identidade, uma dor de propósito, uma dor de sentido. Tantas noites, tantas manhãs, eu saía na rua para fazer as coisas e eu ficava pensando, meu Deus, qual que é o sentido da vida, né? Qual que é o sentido da minha vida? Eu tenho família, eu tenho saúde, eu posso voltar para a minha cidade, posso estabelecer a mesma carreira ou posso buscar outra. Eu tenho todas as ferramentas, né? Eu sou sadio, tenho discernimento, o meu corpo funciona nas mais perfeitas condições. Por que eu não sou feliz? Por que eu estou inquieto? Sei lá, é falta de surra? Ou porque existe alguma coisa muito maior que tudo isso? E olha só como as coisas são interessantes, né? Sem planejar, eu fui morar com frades franciscanos em Angola, sabe? E a pessoa que me veio à mente, quando você perguntou sobre referências que passaram pelo meu caminho, eu conheci o Frei Ângelo, que é um frade franciscano, por coincidência, ele é de uma cidade próxima de Joinville, onde eu moro, e o Frei Ângelo era meu mentor. Ele era uma espécie de mentor espiritual, era uma espécie de mentor para a área de negócio também, porque na humildade que ele tinha, as coisas que ele falava faziam sentido. E naquela casa que eu morava, de cidades franciscanos, né, tinha dias que eu ia na missa 4 vezes, que eu chegava a meditar 3 horas por dia, acredite ou não. E no meio dessas reflexões, dessas andanças, também conversei com várias outras pessoas da área religiosa ou não, um coach, um mentor, um terapeuta. Eu lembro o dia, eu lembro o dia que foi, eu lembro para onde eu estava, eu lembro o horário, que simplesmente daí aconteceu. Como se, para quem acredita, com todo respeito, né, aquilo que os ouvintes, né, que as pessoas acreditam, parece que Deus encostou em mim. Então, cara, o negócio é levar mais educação para as regiões mais pobres do Brasil e do mundo. Entende? É aí que vai sentir essa significância, esse preenchimento, esse sentido, inspirar pessoas, a ajudar outras pessoas. Há um segundo atrás eu me sentia frágil, eu me sentia desconectado, eu me sentia deriva. Num segundo depois eu estava totalmente empoderado de mim mesmo. E a partir daquele momento a minha vida passou a ter sentido. São quase 10 anos desse momento para cá. Eu passei por várias dificuldades de todos os aspectos que você pode imaginar, enquanto empreendedor, enfim, enquanto filho, enquanto amigo.
Mas aquela mesma força que se criou naquela noite, ela nunca foi abalada. Eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu nunca imaginei que não pudesse dar certo. Então, quando as pessoas me perguntam, né, qual é o primeiro passo, eu respondo, mas nunca como uma receita, apenas compartilhando, né, a minha experiência, foi autoconhecimento. Foi olhar para dentro, me desfazer das minhas incertezas, das minhas forças, encarar as minhas fraquezas também. Isso dói muito, porque isso mexe com todas as tuas convicções, mas depois que eu passei por essa fase, a potência que surgiu disso é algo realmente inexplicável e indescritível, entende? Sim. Por mais que, para se ter um negócio, sempre vão existir fatores externos que não estão no seu controle. O que está acontecendo agora no mundo é um exemplo disso. Lá no começo, como é que foi? Ela já nasce com um plano de ser uma empresa? Esse termo empreendedorismo social já entrou em contato com você? Esse conceito, melhor dizendo, já entrou em contato com você de imediato? Como é que foi isso? Bom, depois dessa noite, para mim ficou claro, né, que eu deveria levar a educação para essas regiões mais distantes, mais isoladas, mais vulneráveis. Eu não tinha a mínima ideia de como isso ia acontecer, até que um dia chegou na minha mão, eu não lembro em qual circunstância, um livro chamado Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. E aquele livro, na sua capa, já me chamou a atenção, porque me lembrava um pouco o contexto da África. Tinha lá uma pessoa, um cara na frente, com uma roupa assim meio parecida com a minha, assim, aquelas roupas que lembram o safari africano, enfim, bota, camisa, chapéu. E esse livro contava a história de John Wood, que é uma autobiografia. Ele era o braço direito do Bill Gates na Ásia. Por alguma questão, ele vai para o Nepal, uma das regiões mais pobres da Ásia. Aquilo mexe com ele, né, com todas as certezas, com todas as razões, com todos os pilares dele. E ele começa a fazer campanha de doação de livros para construir bibliotecas para atender especificamente meninas, né, dessas regiões. Porque ele tem uma linha de pensamento que quando você empodera uma menina, né, isso se multiplica, se reverbera de uma maneira especialmente eficiente. E quando eu li aquele livro, Délio, eu falei, cara, dá para fazer. Eu não sabia do negócio de impacto social, de empreendedorismo social. Isso eu penso que estava recém chegando no Brasil. Mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, dá para fazer, tá aqui, o cara fez. E eu comecei a seguir a mesma linha de raciocínio. Eu peguei o livro dele e transformei num manual. E comecei a trabalhar desse modo. Tanto é que, desde quando nós construímos a primeira biblioteca, eu nunca saí por aí pedindo doação. Eu não queria ser aquele hongueiro vitimista que quando o empresário dele já quer sair correndo porque já acha que o pastor vai pedir alguma coisa. Eu saí vendendo produtos, todo tipo de produto. Já com essa linha de construir recurso para ir onde ninguém vai. Mas a história da biblioteca em si, da formação de professores, foi acontecer depois que eu já tinha voltado para o Brasil da arte, né? Eu finalizei os meus 4 anos lá e tirei mais um ano para conhecer as regiões de extrema vulnerabilidade do sertão do Brasil. Então, conheci dezenas de cidades, de Pernambuco, do Piauí, principalmente. E chegando numa dessas comunidades, eu estava numa escola, eu perguntei como que eu podia ajudar naquela comunidade. E a professora Arlete, que é minha amiga até hoje, me respondeu, seu pastor, o senhor pode trazer livros que o senhor vai ajudar bastante. Olha, ótimo, maravilha, pode, isso já está certo. No que mais que eu posso te ajudar, Arlete? Não, seu pastor, a gente só quer os livros. Traz mais livros, tá bom. E aí surgiu a ideia de construir a primeira biblioteca. Então, eu comecei a vender produtos, camisetas, participando de eventos na internet, como sacoleiro. Construímos a primeira biblioteca, muita campanha de doação de livros. E depois que nós inauguramos a primeira biblioteca, eu olhei para aquilo lá e pensei, cara, mas é agora, isso vai acontecer. E aí, eis que um outro anjo apareceu do meu lado. Um pai que colocou a mão no meu ombro e falou assim, olha, seu Pascoal, eu não sei se o senhor vem de uma igreja, de uma empresa, qual é o interesse do senhor aqui, mas eu quero que o senhor saiba que eu tenho 35 anos e eu nunca vi um carro na minha vida. E ele falou, um carro com